Amém. Podem assentar-se, irmãos. Tenho uma pergunta para você. Sei que é logo de manhã para vir com uma pergunta dessa. Ainda é cedo, a gente está despertando, né? Se você já veio e tomou café da manhã às 9 aí no café da comunhão, você já está mais acordadinho um pouco. Mas se você chegou agora, talvez seja uma pergunta meio bruta logo cedo. Mas eu quero fazê-la para você. Você tem medo de morrer? Já parou para pensar? Você tem medo de morrer? Será que quando você pensa na morte, você pensa como algo bom, como algo assustador, como algo amedrontador? Ou se ela viesse agora, você falaria, Deus, sou teu, pode me levar. Talvez quem é mais jovem tenha mais desejo de viver, aqueles que já viveram algum tempo, falem, não, já está bom, né? Já, não vou nem levantar o braço para Deus não puxar, né? Mas se você não tem medo de morrer ou tem medo de morrer, eu quero fazer ainda uma outra pergunta um pouco mais específica. Vamos supor que Deus apareça, fale com você, e Ele diga assim, se você for até a salinha do céu, ali naquele prédio do lado, vai ser a última vez que você vai pisar na terra. Seus dias vão acabar ali, na sala do céu. Você sairia correndo para lá, ou você não iria em nem mais uma programação que tivesse na sala do céu? Parece que quando fica mais palpável, fica um pouquinho mais próximo da gente, fica um pouquinho mais difícil de imaginar se a gente realmente teria coragem, né? Se Deus falasse, a última coisa que você vai fazer em vida é pisar na sala do céu. Talvez você falaria assim, deixa eu fazer umas coisas antes de subir ali naquelas escadas e correr o risco. Né? Pode ser que seja a penúltima, mas eu sei que lá termina tudo, então não vou arriscar ficar subindo naquela sala. Aconteceu isso com um personagem bíblico, bem conhecido nosso. Deus falou para ele aonde que ele morreria antes dele morrer. E o jeito que ele encara a morte, apesar da circunstância que a morte dele acontece, nos ensina muitas coisas. Assim como toda a sua vida, Moisés também nos ensina na sua morte. Eu quero convidar você a abrir comigo em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Os últimos versículos do capítulo 48 a 52. Deuteronômio 32, 48 a 52 diz assim, naquele mesmo dia, o Senhor falou a Moisés dizendo, suba a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, e veja a terra de Canaã, que dou como propriedade aos filhos de Israel. Você vai morrer no monte, ao qual terá subido, e será reunido ao seu povo, como Arão, o seu irmão, morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque vocês foram infiéis a mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaram no meio dos filhos de Israel. Por isso você verá a terra à sua frente, mas não entrará nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra do Senhor para nós nessa manhã. Pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, pelo Seu Santo Espírito, nos ensine, ministre ao nosso coração, fale a nós aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesse tempo de devocional, para que nós possamos crescer no Senhor, ainda que seja um tempo curto, rápido, que seja uma lição profunda para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, nós estamos aqui no finalzinho, últimos segundos, últimos momentos, não últimos segundos, mas últimos momentos da vida de Moisés. E Deus fala com ele, fala, Moisés, vai para a salinha do céu, que lá você vai morrer. Né? Ele fala, na verdade, sobe o Monte Nebo, de lá você vai conseguir enxergar a terra que eu prometi ao povo quando vocês saíram lá do Egito, há tantos anos atrás, 40 anos atrás. Você vai ver toda essa terra, mas não vai entrar nela. E de lá, você não sai mais, não vivo, sai de lá só o cadáver, carregado. Lá você vai morrer, lá eu vou recolher você, assim como recolhi o seu irmão,
em outro monte, lá também eu vou te recolher. Você vai morrer nesse lugar. E ele justifica aqui o porquê que Moisés não verá a terra prometida, né? Não entrará, aliás, na terra prometida, mas verá ela. Mas também cumpre a sua promessa com o povo de Deus. Fiquei lendo esse texto e fiquei pensando sobre essa questão de morrer e como morrer. Fico pensando se eu recebesse essa notícia, Lucas, Deus falasse, Lucas, vai para tal lugar e lá você vai morrer. Talvez se Deus falasse isso para mim daqui a uns anos, seria um pouco mais tranquilo, mas se Deus falasse hoje, tem um misto de sentimentos. Por um lado eu penso, eu sei quem é o Deus, quem eu creio, se Ele me fala, eu vou obedecer. Mas por outro lado eu penso, puxa, acabei de casar, eu quero ter filhos, tem tanta coisa ainda para ver, quero ver meu sobrinho crescer, quero ter outro sobrinho, se Deus permitir, quero ver a minha família se estender, quero poder ver crianças que foram batizadas aqui na igreja crescendo, quero ver como que Deus vai trabalhar no meio do seu povo em tantas coisas, quero poder conhecer lugares no mundo, fazer coisas diferentes, aprender mais, viver mais, desfrutar mais da vida. A gente tem esse desejo. E não é ilegítimo querer viver, na verdade, porque a vida, quem nos dá é o Senhor é Deus da vida. Então a vida não é desperdício quando ela é cultivada, quando ela é caminhada na presença de Deus. Mas se Deus me chamasse para morrer hoje, certamente Ele teria também um propósito nisso. É fato que mesmo dentro da igreja tem bastante gente que tem medo de morrer. Mesmo que a gente saiba uma série de coisas sobre a salvação, que a gente ouça sobre o céu, tem gente que quando a morte bate a porta, fica amedrontado. Uma situação, por exemplo, que pode deixar muitas vezes a gente amedrontado é quando sobrevém doença. Uma doença, um diagnóstico de uma doença grave pode dar para a gente uma sensação de medo de morrer. E se não dá na gente, talvez dê em quem esteja em volta da gente e que não queira perder a gente. E também é legítimo esse sentimento, né? Poxa vida, quem quer ver o outro partir assim, sem apego nenhum? A gente não quer. A gente tem apego, tem apreço pelas pessoas que estão ao nosso redor. E se um parente nosso recebe uma notícia de uma doença grave e a gente vê que ele caminha em direção à morte, isso dói no nosso coração. Mas a morte é real, ela é um fato. E eu sei que a gente fala sobre Cristo ter vencido a morte, pode ser que a gente encare isso como uma forma de ficar para a semente. Eu não vou morrer, eu não vou sofrer na morte, ou eu não vou passar pela morte. Eu tenho uma amiga missionária que uma das orações que ela tem até hoje, eu acho que ela ainda ora sobre isso, é que ela não queria morrer, ela queria ser arrebatada, ela não queria passar pela situação de morrer. E ela ora por isso, ela fala, Deus, se o Senhor puder me arrebata, eu não quero morrer não. Então às vezes a gente tem medo da própria situação da morte, das circunstâncias da morte. Eu não quero morrer sofrendo, não quero morrer afogado, não quero morrer com dor, eu quero morrer dormindo, né? Eu quero fechar o olho e não acordar no caso, né? Não acordar morto, porque ninguém acorda morto, né? Se acordou é porque está vivo. Mas eu quero dormir e acordar com Jesus. Aí sim, né? Acordar no céu. Mas a morte ela vai aparecer para todos nós. E a gente não sabe o tempo da morte. A gente não sabe quando essa morte vem. E Moisés nos ensina algumas coisas sobre morrer. Morrer com Deus, morrer perto de Deus, na convicção de quem Deus é. A primeira lição que eu vejo dessa situação de Moisés aqui é que Deus é o dono de todo o tempo e soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida e sobre a morte. Quem decide o dia que eu vou morrer é Deus. Isso não quer dizer que eu posso viver de maneira irresponsável e que eu posso fazer qualquer coisa e passar por qualquer tipo de perigo, que se não tiver na minha hora mesmo, não vai acontecer. Eu não posso ser negligente e tentar o Senhor colocando a minha vida em risco. Isso é imprudente da minha parte. Isso é irresponsável da minha parte. Até porque eu posso viver muito, mas viver sem qualidade se eu for irresponsável com o corpo, que é também do Senhor, esse corpo que Deus me deu. Mas o Senhor é dono de todos os meus dias. Ninguém pode adiantar ou atrasar a morte de alguém. Só o Senhor pode dizer qual é o dia certo. Talvez essa sensação tenha ficado para muita gente que se sentiu responsável quando entrou em contato com um parente, estava com Covid e o parente morreu, e você ficou. Puxa, eu fui responsável pela morte do meu parente. Talvez você tenha sido irresponsável de alguma forma, isso não deixa de ser uma lição, mas responsável pela morte de alguém, a gente só é se a gente de fato assassinar essa pessoa. Mas ainda assim, o tempo dessa pessoa estava dentro da soberania de Deus. O Senhor é dono do tempo, da vida e da morte. E é o Senhor quem decidiu o dia da morte de Moisés. Sabe o que é curioso? É que Moisés estava aqui já velho.
o texto um pouquinho mais adiante no capítulo 33, dá uma olhadinha lá comigo no próximo capítulo 34, desculpe, vai falar ali em que circunstância que Moisés morreu, lá no versículo 7 do capítulo 34 de Deuteronômio. Ele fala assim: Moisés tinha 120 anos, é muito ou é pouco? É muito, né? É uma pessoa que já viveu bastante, 120 anos. Mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Moisés não estava já dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Não estava ali só nas últimas forças. Ele não subiu o monte carregado. Moisés não estava curvado, mas ele tinha vigor. A Bíblia fala que ele tinha vigor. Apesar dos seus 120 anos, os seus olhos não tinham enfraquecido, ou seja, ele tinha vista boa para enxergar a terra prometida de longe, e ele tinha o corpo físico bom. Ele podia viver mais com qualidade de vida. Então, estar forte, firme e saudável não é sinônimo de que você vai viver muito. Porque quem decide o tempo da sua vida é Deus. Até porque tem gente que vive muito tempo em debilidade de saúde, mas vive muito. E tem gente bem saudável que morre cedo, porque Deus é quem determina o tempo da nossa vida. Então Moisés não morreu, ou Deus só anunciou a morte de Moisés porque era uma morte óbvia. Ele não era aquela pessoa que estava tão fraca que todo mundo que olhasse falava, já cai, né? Já acaba, estamos só esperando dar o tempo mesmo dele fraquejar. Pode ser que uma noite de sono seja a última dele. Mas não, Moisés era vigoroso, forte, então não era uma morte evidente, apesar dos seus muitos anos. Prova de que é o Senhor quem decide o tempo da morte de cada um de nós. A segunda lição que eu tiro disso também é que o cristão não precisa ter medo da morte, porque Cristo venceu a morte e por isso ela não pode nos deter. Tem algo muito interessante na morte de Moisés, que é esse fato dele não ter visto a terra prometida. Imagine você que Deus te chamou para libertar um povo inteiro, uma nação que Deus colocou o seu nome, te colocou numa posição de importância, fez essa promessa, você passou por N experiências, viu uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça guiando o povo no deserto, viu milagres, sinais da parte de Deus inúmeros, fez eles mesmos com as suas próprias mãos. Moisés colocava a mão dentro da sua túnica, tirava, ela estava leprosa, colocava de novo, tirava, ela estava sã, e o Senhor usou esse sinal para mostrar o seu poder lá no Egito. Moisés carregava consigo um cajado, que quando ele jogou no chão, se tornou em serpente, e quando ele pegou pela cauda, voltou a ser um cajado. O Senhor fez maravilhas na frente de Moisés, mas através da vida de Moisés. O Senhor usou Moisés para guiar todo o seu povo durante esse período todo no deserto, na saída do Egito em direção à terra prometida, até Canaã. E aí quando chega na porta, o Senhor fala, você não vai ver a terra. Puxa vida, deve dar um sentimento de frustração, né? Um sentimento de que, será, não completei, o que eu fiz, né? Onde foi que eu errei para não conseguir completar esse sonho, esse desejo que eu tinha? Mas a gente vê aqui que o plano de Deus é muito maior na vida do povo de Deus do que na vida do próprio Moisés. O plano que Deus tem, a história que Deus escreve da salvação, ela é maior do que a minha história pessoal, do que a sua história pessoal. E por isso a nossa morte, ela não está balizada naquilo que a gente tem de conceito de sucesso, que é outra lição que a gente tira daqui também. Deus não vai esperar, não precisa, não está obrigado a esperar o meu sucesso pessoal para me levar. No tempo certo ele me leva. Porque o que ele considera aqui é a história da salvação. E a história da salvação me diz que Cristo Jesus venceu sim a morte. E que mesmo que a gente tenha que passar por circunstâncias de morte, em sofrimento, morte rápida, morte lenta, com doença, sem doença, morte súbita, dormindo, acordado, seja qual for a circunstância da nossa morte, o Senhor Jesus venceu a morte não porque nós não vamos passar por ela, mas porque ela não pode mais nos deter. A morte eterna não é mais uma opção para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas a vida eterna é o que nos aguarda. Se nós morremos aqui, em qualquer circunstância que for, nós temos uma garantia, se estamos em Cristo Jesus, é que nós vamos desfrutar da vida eterna. E talvez isso tenha dado essa serenidade para Moisés, porque se você continuar lendo ali, Moisés então faz no capítulo 33 uma bênção ao povo de Israel. Ele faz uma bênção sobre cada uma das tribos de Israel e abençoa todo o povo de Israel antes de morrer. Puxa vida, ele recebeu a notícia de que ia morrer e Deus falou, vai para a morte, sobe o monte, lá você vai morrer.
é hora de eu te levar. Ele abençoa nas circunstâncias da sua morte. Ele pronuncia a bênção sobre a nação, sobre o povo, que ele guiou até ali, por força de Deus. Sobe o monte, e ali ele morre. Vê a terra, né, como o Senhor prometeu, e ali ele morre, exatamente como o Senhor disse. Talvez se nós recebêssemos a notícia da nossa morte, como eu disse antes, por uma circunstância de doença, por exemplo, uma notícia de que você está em fase terminal de uma doença, não tem esperança mais para você. Você talvez comece a maldizer, a blasfemar contra Deus, a reclamar e dizer: o Senhor, olha tudo que eu fiz, Deus. Eu caminhei com o Senhor a minha vida inteira, e eu vou morrer assim, sofrendo. O Senhor vai me tirar da minha família. Senhor, eu tenho filhos do tamanho X, Y, Z, eles precisam de mim. Tenho meu esposo, a minha esposa. Deus, eu sou avô, eu sou vó. Deus, eu ainda queria conquistar mais coisas no meu trabalho. Eu queria conhecer um lugar tal, queria viajar para tal lugar. E o Senhor vai me levar, depois de tudo que eu já fiz na sua obra. A gente às vezes faz isso porque a gente, mesmo estando dentro da igreja, vivendo com Deus, a gente tem muito apego aos nossos desejos pessoais. A gente não pensa naquilo que Deus considera na história da salvação. E a morte de Moisés aponta para Cristo, sabe por quê? Porque só Cristo pode fazer a obra completa. Só Cristo é suficiente para tirar o povo do meio da escravidão, caminhar com ele 40 anos e entrar na terra prometida. Existe algo muito simbólico que Deus ensina com a morte de Moisés para o povo, é que ainda que ele fosse um líder brilhante, um homem do Senhor, ele ainda era um pecador limitado. Moisés não entra na terra prometida, e aqui o que Deus diz é porque houve um episódio narrado lá em Números, em que o Senhor fala para que o povo reclama, que está com sede, como o povo sempre costumava fazer, né? Reclama, estou com sede, o Egito era maravilhoso, né? A gente está aqui sofrendo, e Moisés fica irado com isso, vai até o Senhor fala a rocha, e a rocha vai verter água para esse povo tomar. E eu consigo imaginar Moisés, bravo, revoltado, com o povo reclamão, pegando a sua vara e batendo na rocha com raiva, e a rocha verte a água dali. Mas o Senhor diz que ele não obedece a Deus. E tem algo também curioso, Moisés fala assim: será que a gente vai ter que fazer a água sair da pedra para vocês acreditarem nisso, tudo que está acontecendo aqui? Alguns comentaristas vão dizer que o erro de Moisés não foi só bater na pedra em desobediência, mas o fato dele atribuir a si o milagre da água ter jorrado. Será que eu vou ter que fazer essa água jorrar? Isso lembra que Moisés é um homem limitado, e todo homem é insuficiente para fazer uma salvação completa. Ele pode ajudar, pode caminhar junto, até por 40 anos, com o povo todo. Mas todo homem é insuficiente para entrar na terra prometida e completar a obra. O único que pode completar a obra de salvação de qualquer povo, qualquer nação, qualquer indivíduo, é Cristo Jesus, e é isso que Jesus faz conosco. Então a gente sabe que Deus é soberano sobre a vida e a morte, mas que a garantia de que nós temos a vida eterna, depois da morte aqui terrena, está em Cristo Jesus, enviado por Deus para morrer por nós. E Ele é o único que nos tirou da escravidão do pecado, caminha conosco até o fim dos nossos dias, mas quando chega na hora da morte, Ele já está lá na terra prometida, nos aguardando. Ele está lá preparando um lugar para mim e para você. Isso é consolo para o nosso coração, a gente não precisa ter medo de morrer. O Senhor Jesus, esse mesmo, que está aqui conosco hoje, caminhando conosco até o nosso último dia, já está lá também na eternidade, nos aguardando, nos esperando e preparando um lugar para cada um de nós. Por isso, então, a terceira lição aqui, que eu já englobei no que eu falei, é que nossos pecados, mesmo perdoados, têm as suas consequências. Mas mesmo diante delas, como Moisés esteve, podemos sempre abençoar os que estão ao nosso redor. Moisés, então, abençoou o povo. Tem um capítulo inteiro dedicado à bênção de Moisés sobre Israel. E essa é a palavra de despedida de Moisés. Quando você partir, deixe um legado de bênçãos. Não vá embora reclamando. Como você não sabe que dia que você vai embora, então passe os seus dias abençoando. Pode ser que seja hoje, e pode ser que você tenha já reclamado muito hoje. Moisés teve o privilégio de ter anunciado a sua morte, ou não, né? Não sei se é privilégio para todos, mas mesmo sabendo da sua morte, ele não reclamou, não blasfemou contra o Senhor, mesmo talvez querendo muito pisar na terra prometida e ouvindo do Senhor, você não vai pisar, ele abençoou a vida das pessoas. Então, nossos pecados, eles têm consequências. Isso não quer dizer que o pecado de Moisés não foi perdoado pelo Senhor.
Mas mesmo perdoado e mesmo diante das consequências do pecado, a gente tem a oportunidade de abençoar. Isso também não quer dizer que Moisés foi rejeitado pelo Senhor e não viu a Deus. A quarta lição, desculpe, Deus tem propósito em tudo e mesmo na morte. E o plano dele é maior do que os nossos interesses pessoais. Também já falei sobre isso. E a quarta e a última lição é que o maior presente, conquista e o sucesso que o homem pode experimentar não estão nessa terra, nem presas nesse tempo que passa. Com certeza o desejo de Moisés era ver a terra prometida e ele não teve essa oportunidade. Mas ele alcançou o maior sucesso que ele podia alcançar, que é ver a terra, a Jerusalém celestial, é pisar na Canaã celestial. Ele pode não ter pisado, então, na Canaã ali conquistada pelo povo, mas ele viu o Senhor, partiu com o Senhor, foi chamado pelo próprio Deus para ser recolhido na sua morte. Nós devemos caminhar, então, perto desse Deus que é consolo para nós em tempos de angústia, que é refúgio para nós quando a gente se vê desesperado pela morte, que é consolo para nós quando a gente lida com a morte daqueles que estão perto de nós, mas também que é dono da vida e da morte, que nós não precisamos temer a nossa hora, mas viver para Ele e morrer com Ele e partirmos junto com Ele, abençoando as pessoas todos os dias que estão ao nosso redor, sem medo de morrer. Então, se Deus falar com você, vai para a salinha do céu, que eu vou te levar, vai com fé, vai em paz. O Senhor tem o tempo certo para isso e Ele não erra, Ele não falha. Mas combata o bom combate, complete sua carreira e guarde a sua fé no Senhor, para que você possa se despedir em paz e partir com Jesus, com alegria no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com todas as circunstâncias da vida e da morte nos nossos dias. Vamos orar para nós terminarmos. Eu quero convidar você a ficar em pé comigo e nós orarmos para encerrar esse tempo de devocional e antes de partirmos para o nosso tempo de escola bíblica, nós louvarmos a Deus pela sua palavra e pedir que Ele continue aplicando ela aos nossos corações. Vou pedir que o pastor Tiago faça essa oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, louvado seja o Senhor por tudo que tem feito na nossa história e na nossa vida. Nós te louvamos, Deus, porque através da tua palavra nós aprendemos a encarar os nossos maiores temores, sejam estes até vinculados à realidade da morte. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos encoraja a olharmos estes grandes homens de Deus do passado e aprendermos com eles a confiarmos no Senhor, apesar de nós. Pai, obrigado por Cristo, aquele que venceu a morte e que nos encoraja a olharmos para a eternidade, para a vida contigo, para vivermos abundantemente a realidade da vida e até mesmo da morte. Age, Deus, com graça nas nossas vidas, nos abençoa durante esse tempo de escola bíblica, para que em tudo, Deus, nós aprendamos mais do Senhor e da Tua Palavra e possamos viver de acordo com a Tua vontade. É isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, podemos nos dividir em classes, as crianças, adolescentes.